Cara, hoje a gente vai bater um papo sobre o que, pra mim, é o cara que tá mais próximo de assumir o Chelsea, que é basicamente Liam Rossenior, que atualmente é treinador do Estrasburgo. Provavelmente ele vai ser o nome escolhido. Tem outros nomes e eu vou conversar sobre esses nomes em outro vídeo. Hoje vai ser só sobre Liam Rossenior. O que ele pode acabar fazendo pelo Chelsea, a gente vai tentar entender o que tem de positivo, negativo, o que ele pode acabar fazendo como trabalho aqui e se ele é ou não melhor que Enzo Maresca, ok? Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Esse aqui é um assunto que ele é interessante porque eu noto que tem uma galera, né, que trata como se ele fosse o culpado pela demissão de Enzo Maresca. E eu tô vendo que tem uma galera muito raivosa com esse nome em específico, colocando quase como se ele tivesse alguma culpa disso acontecer, sendo que ele não é. E eu entendo quem tá com o lado de tá contra a direção do clube, né? Pô, não gosto dessa direção, eles tomaram a decisão ruim de demitir Enzo Maresca. Eu acho que eles vão escolher um péssimo treinador. Entenda essa mentalidade, cara. Mas talvez não seja o caso, ok? E não dá pra jogar um treinador que você não viu uma partida e também um treinador que vocês ainda não conhecem direito, né? Vocês não sabem quem ele é. Não quer dizer que se Enzo Maresca parecer um bom treinador pra você, que todos os outros são ruins também, cara. Todas as outras opções que tem no mercado. Muito pelo contrário, eu acho que tem boas opções no mercado sim, e treinadores super interessantes por aí. Ele talvez seja um desses nomes, então eu acredito que tá rolando muito esse movimento, né? De odiar a direção e odiar esse treinador que pouco tem alguma coisa a ver. Ele só tá começando a carreira dele e aceitou uma oportunidade de trabalhar com o grupo do Chelsea, sabendo que em algum momento ele poderia acabar assumindo o Chelsea se algo acontecesse, né? Principalmente se ele estivesse fazendo um bom trabalho dentro do Estrasburgo, o que é o caso. O trabalho dele no Estrasburgo é um trabalho incrível. São poucos treinadores que conseguiriam fazer o que ele fez ali. E eu diria que talvez só tenha um em mente que conseguiria fazer um trabalho do nível que ele tem feito ali, com aquele elenco super limitado do Estrasburgo, cara, que são compostos apenas por jovens talentos incompletos. E não é o tipo de jovem talento que vai pro Chelsea, não. É um jovem talento muito mais cru. É um cara que às vezes tá acabando de sair da base, que ele vai pegar ali e vai poder treinar o cara. É um cara que às vezes vai passar por vários clubes e não vai conseguir jogar porque o cara ainda tá em fases embrionárias, em fases iniciais da carreira profissional. Um nome que eu posso citar aqui é Diego Moreira. Eu assisti Diego Moreira no Lyon, eu lembro dessa época. E ele jogava muito mal. É simplesmente isso, cara. Desde que ele se juntou a esse treinador, ele melhorou bastante como jogador. Então é esse tipo de jogador que ele ganha lá. O que muita gente não sabe, né? Porque sem esse contexto, você acaba achando, por exemplo, que o trabalho dele é normal ou que é fácil fazer o que ele tá fazendo. Só que não, cara. O elenco do Estrasburgo é pra estar no meio da tabela, ok? Não é pra estar muito acima, não. E o fato dele ser tão competitivo contra vários adversários, ele tá top 1 na Conference League, e lembrando que ele não tá na Conference League com o elenco do Chelsea, ele tá jogando a Conference League com o elenco do Estrasburgo, que é muito mais limitado. É pior que o time B e o time C do Chelsea do ano passado, que jogou a Conference League, cara. Esse é o nível do time do Estrasburgo atual. Então ele tá em primeiro lugar, tão bem, sem perder jogos, se mantendo tão bem na liga, conseguindo fazer partidas incríveis contra o Paris Saint-Germain. É algo realmente a se impressionar. Então, esse ódio que as pessoas estão trazendo pra ele talvez não faça tanto sentido. E, inicialmente, eu faço essa defesa aqui a ele, entendendo esse momento. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é quando o Twitter fica contra um treinador, cara. Inclusive, me segue lá, tá aí na tela, @ddcurvo. Vamos dar uma limpada no Twitter, vamos trazer uma galera legal pra lá. Então, me segue por lá e vamos fazer uma comunidade legal por lá, já que tem tanta comunidade ruim no Twitter, cara. Vamos fazer algo legal. Tá aí na tela, rapaziada. O Twitter não gostou de Liam Rossenior, cara. É simplesmente isso. Eu vejo a galera xingando bastante ele. Lá onde tem a maior raiva, o maior ódio por esse treinador. As pessoas falando muito mal dele, falando que ele é o novo Graham Potter. O que não parece ter qualquer sentido de falar isso, sabe? Não tem uma coisa meio que a ver com a outra. A ligação entre as duas coisas, sabe? São treinadores em fases completamente diferentes da carreira. O Graham Potter já é um treinador completamente pronto. Esse cara tá acabando de começar a carreira. Ele tá muito mais pra um Enzo Maresca 2.0 do que pra um Graham Potter, digamos assim. E uma coisa que eu notei que é o maior fator, né, de eu tá falando isso aqui sobre o Twitter em específico, é que as pessoas não gostaram da aparência dele, cara. Isso mesmo, ok? Quando o Twitter fica contra alguém, eu fico muito a favor, que normalmente é o local onde você vai ouvir a maior quantidade de merda e de absurdo. Inclusive, ontem mesmo tinha um cara falando uns bagulho completamente inocente sobre o Barcelona no Twitter, e eu fiquei tipo, mano, esse cara não assistiu nenhuma partida, enfim. E ver o Twitter não gostando desse cara, falando da aparência dele, cara, me deixa muito confiante. Muito mesmo, ok? Demais, assim. E as pessoas se apegaram muito à aparência dele, porque ele não é esse cara super imponente, ele tem uma cara de professor de filosofia ali, ele parece um pouco mais nerd, inclusive, né? E é engraçado porque o torcedor do Chelsea falar isso, considerando que o nosso craque é Cole Palmer, que tem uma cara de um cara que claramente não parece um jogador de futebol e nem um craque, a aparência dele engana bastante. Ver o torcedor do Twitter bravo com exatamente a mesma coisa, porque é o mesmo julgamento que você poderia fazer com o Palmer, entendeu? Então é engraçado ver isso, cara. A aparência é algo muito importante, então as pessoas julgam muito por aparência, cara.
Se ele tem essa aparência um pouquinho mais nerd, digamos assim, a galera já tá tratando como se ele fosse um mau treinador, sendo que eles nem conhecem o cara, mano, sendo que eles não viram nada do futebol do cara. E falando sobre o futebol dele, cara, ele é um daqueles treinadores de futebol moderno também. Ele não é guardiolista, só pra deixar claro. É um treinador, inclusive, que faz muitas adaptações, e é um treinador que sabe jogar com e sem bola, então ele não tá tão preso a isso, e ele consegue usar quase qualquer tipo de jogador. Não à toa ele se adapta tão bem ao elenco do Estrasburgo, que não tem nenhuma consistência, né, de um jogador pro outro. É bem aleatório, bem montado ali, um catado de jogadores, então ele tem que dar o jeito dele de fazer funcionar. E uma coisa que ele tem mostrado bastante, a capacidade dele de enxergar as posições corretas dos jogadores e conseguir perceber onde é que o cara ele pode se sair melhor, como por exemplo o Valentim Barco, que era um lateral interessante ali, que brilhava bastante, tinha um passe muito legal, e ele percebeu que esse passe poderia ser utilizado no meio de campo e transformou ele num volante, e foi bem rápido. Evidentemente que teve aqueles problemas iniciais quando você transforma um cara em um volante, mas com o passar do tempo ele começou a jogar muito bem. Hoje ele tem estatísticas absurdas. Vou deixar aí comparado, por exemplo, a Vitinha, pra vocês verem a diferença entre os dois. Então é super interessante nessa parte, cara. É um treinador de futebol moderno, porque eu acredito que é melhor falar sobre futebol do que a aparência do cara, né? Infelizmente, algo muito comum no Twitter, principalmente. Inclusive, você vê que até hoje ainda tem defensores, por exemplo, de Mudryk, né? Que é um jogador que falhou completamente no Chelsea, foi super caro, não entregou nada, não conseguiu ser um jogador nem útil como reserva, muitas das vezes. Ainda tem uma galera que defende esse cara, tá ligado? Porque exatamente a aparência, né? Ele tem uma aparência legal. Pessoa que às vezes é muito defendida, muito acima da média. E tem outros jogadores que fizeram muito mais e a galera não defende, né? A galera ataca esse tipo de jogador. A aparência não agrada tanto. Então tenham isso em mente, cara. Esse ódio todo por esse treinador não é pelo futebol em campo, é pela aparência dele. Não caiam nesse papo. E assim, cara, Rossenior, ele não é perfeito, ok? Não é um treinador perfeito, não é o ideal também, ok? Eu acredito que um time grande que nem o Chelsea, um time de Big Six, não deveria estar contratando um treinador ainda tão inexperiente. Deveria ser um cara pro radar, pro futuro e não pra hoje. Mas eu volto a falar que, considerando como o projeto tá rodando, não é uma decisão hoje que dá pra ser feita, não é algo que dá pra pensar desse jeito, né? Eles querem treinadores jovens com um futebol moderno, jovem, e é basicamente isso. Assim como as contratações, que muita gente acredita que deveriam ter jogadores mais velhos ali no elenco pra equilibrar. Eu também sou uma dessas pessoas, então não tô exatamente ali super feliz com esse tipo de decisão, mas considerando o cenário, acredito que é interessante sim. Ele realmente não é perfeito. É o mesmo papo que eu lancei lá quando o Esmaresca surgiu. Cara, realmente não é o ideal, porque você tem um cara que vai errar muito nos jogos, que vai ter que aprender ali com as partidas, e é esperar que ele evolua rápido. Então não vou colocar minha mão no fogo, não vou super defender ele. Existe um mundo onde o trabalho dele dá muito certo. E também existe um mundo onde esse cara ele é especial. Existe esse mundo onde ele é meio único ali e a galera só não conhece ele. Porque realmente eu não conheço tantos treinadores com os padrões que ele tá entregando. O único que eu conheço é Sebastian Hunes. O resto não tem esse tipo de padrão ali, de lidar tão bem com jovens, de ser uma figura que se comunica tão bem. Vários outros detalhes importantes ali que ele acaba entregando. É inegável, assim, em relação ao trabalho dele. Realmente, cara, ele lida bem com jovens, ele parece ter um futebol que é super interessante, com muita variação tática, então é um cara que não vai estar limitado a uma formação só, ele vai conseguir fazer mais coisas. É muito legal entregar um elenco bom nas mãos dele, então por isso que acredito sim que ele é uma opção, assim, muito interessante mesmo, cara. Apesar dele não ser perfeito, é uma sucessão interessante, é isso. Há potencial disso aqui ser muito bom, e a parte legal é não deixar embora um treinador com tanto potencial e depois ele acabar num rival seu da liga. Bom, esse poderia ser o futuro dele, ele poderia ser o futuro treinador do Manchester United, ele poderia ser o futuro treinador do Tottenham, e lembrando que ele é um treinador inglês, é muito importante lembrar disso. E aí você deve estar se questionando, mas por que você tá falando que ele é um treinador inglês? Porque normalmente na Inglaterra, na Premier League, coisas que são inglesas são muito super valorizadas. Então, em vez de fulaninho que tá indo muito bem, que não é inglês, ganhar uma oportunidade, quem ganharia é o treinador inglês com alto potencial. É muito mais fácil você ver um jogador inglês ser mais valorizado na Premier League, o que é normal, até porque é um jogador da casa deles, então eles tentam valorizar o máximo possível. Um treinador da casa deles seria muito bem-vindo, talvez até pra seleção da Inglaterra no futuro, ok? Talvez futuramente seja o treinador da Inglaterra, se ele continuar evoluindo como ele está e se ele continuar mostrando os padrões que ele tem mostrado. Ele, inclusive, parece ser treinador de seleção, porque ele é esse tipo de cara que consegue realmente se adaptar muito aos jogadores, e considerando que a seleção você não vai ter tanto tempo pra treinar os caras, você vai ter que botar as coisas num lugar rápido, e você vai ter um monte de jogador diferente ali pra poder treinar. Às vezes alguns estão lesionados, você vai ter que usar um perfil diferente. Você tem um cara que se adapta tão bem, é interessante. Então, são todas essas coisas interessantes aqui que tem nesse treinador. Pode ser que ele seja o melhor treinador inglês em atividade hoje, e não é algo tão positivo eu falar isso, é simplesmente porque não tem muito treinador inglês realmente de alto nível. O único que eu lembro aqui de cabeça é Ed Howe do Newcastle. Acabou, não tem outro, ok? Só tem Ed Howe. É muito importante lembrar disso, cara. Ele vai ser bem valorizado se ele realmente fizer um bom trabalho e se ele for esse treinador com alto potencial. Então, se o Chelsea não contratar ele agora, nessa janela, se ele não for o novo treinador, se for outro cara, acreditem, futuramente, com o potencial
que ele vem mostrando, com as habilidades que ele vem mostrando, ele pode ser o treinador de um rival da liga no futuro. Eu volto a falar, ele é um treinador inglês. Ponha isso na cabeça de vocês, que isso aí muda completamente como ele vai ser encarado ali no futebol da Premier League. Agora, eu vou falar uma certa lista de vantagens aqui de Liam Ross Senior e coisas ali que são interessantes ali da gente observar que ele pode acabar fazendo ali dentro do elenco e que pode ser legal, né? Então, acredito que essas coisas que são positivas aqui talvez mude a visão que vocês têm desse treinador. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você estiver gostando aqui dessa pequena análise desse novo treinador, ok? E também não esqueça de utilizar a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone, ajuda bastante o canal. E pra quem quiser ajudar, né? E pra quem quiser ajudar esse canal a continuar, também tem a opção de seja membro, aí você pode se tornar membro desse canal, ok? É uma opção nova aí que surgiu. É mais barato que um lanche. Enfim, cara. Pra você também que vai falar até, mas e a lista de desvantagens? A desvantagem maior é que ele é um treinador jovem e que você não sabe o que esperar. É um tiro no escuro. Essa aí já é a maior desvantagem, ok? Pra você que vai perguntar uma lista de desvantagens. As desvantagens reais a gente só vai saber quando a gente estiver aqui. É isso. A gente vai ver problemas dele lidando com alguns jogadores maiores, esse tipo de coisa. E aí a gente vai ver de fato, na prática, o que é que tem de certo e errado com esse treinador. Então eu não posso fazer uma lista de desvantagens agora, porque meio que não tem muitas. Ele não mostrou nenhum grande problema no Estrasburgo, pelo que eu acompanho. Até aqui ele realmente parece ser muito, muito bom mesmo. E vocês vão entender quando eu falar as coisas positivas, cara. Vamos começar essa lista aqui. A primeira coisa que é muito importante é que ele é bom com jovens talentos. Eu acredito que tá meio claro até aqui, não tem muito pra onde fugir, que os jogadores com maior talento rendem muito com ele. E ele conseguiu melhorar uma galera. Andrei Santos, por exemplo, antes de ir pro Estrasburgo, ele era um jovem talento apenas. Ele evoluiu e ganhou consistência com esse treinador. Ele ajudou bastante Andrei Santos com posicionamento, entender melhor o tático do jogo, principalmente do futebol europeu, né, que é diferente do brasileiro. Então, é uma transição que ele precisaria fazer, então esse treinador ajudou bastante ele com essa parte. Ele mesmo fala isso em entrevista, ok? Então não é uma coisa que eu tô falando da minha cabeça, só de observação, não. O próprio jogador já falou sobre isso. É um treinador que realmente, cara, é muito interessante. E Andrei Santos jogou o melhor futebol dele no Estrasburgo. Ele jogava muito bem, excelentes estatísticas e mostrava um futebol muito, muito legal ali, cara. Então, não é com um jovem, são com vários. E não é brincadeira isso aqui, cara. É na zaga, é no meio de campo, é no ataque. Vários jovens estão ganhando consistência jogando com esse cara. E considerando que o projeto tem um zilhão de jogador jovem, realmente é muito interessante ter ele ali como treinador, cara. Você vê uma evolução nesses jogadores. Eu poderia citar vários, cara. Emega, Panicelli, o Diego Moreira, que eu citei mais cedo, e muitos e muitos e muitos outros ali que chegam de um jeito e com o tempo foram ganhando consistência. Lembrando que teve outro treinador no Estrasburgo, ok? Patrick Vieira, que já treinou o Crystal Palace, treinou o Estrasburgo e foi uma época horrorosa do Estrasburgo, ok? Não quero nem lembrar disso e, inclusive, cara, o elenco era bem interessante na época, mas Patrick Vieira foi muito mal. Inclusive, os últimos trabalhos de Patrick Vieira são muito ruins. Ele tá desempregado hoje e não tem muito pra onde fugir, ok? Então, eu quero deixar isso em mente aqui pra vocês, que teve outro treinador lá e não teve esses resultados aqui, não conseguiram pontuar 1.76. Eu nem sei se algum treinador do Estrasburgo já conseguiu pontuar isso aqui, cara. Eu não olhei o histórico. Vou deixar na tela, inclusive, o histórico de pontuação do Estrasburgo aí, de comissão técnica, pra ver se teve algum jogador. Então, vocês vão ter a resposta aí no meio da edição. Enfim. Outra coisa que eu gosto muito, e pra mim é o que eu mais gosto desse treinador, é a estrutura tática dele. O tático dele é bom, eu gosto. Tira muito do jogador, ok? Tira muito, muito do jogador mesmo. O jogador consegue render bastante na ideia dele. O jogador tem a bola no pé, então consegue mostrar o futebol dele. Os jogadores são utilizados nas posições que eles deveriam ser utilizados, de fato. Ele não fica inventando muita moda. Ele pode até adaptar um jogador na posição diferente se ele enxergar que o cara tem potencial, mas não é muito comum. As adaptações que ele faz dentro do Estrasburgo é por falta de elenco e não porque ele quer. Inclusive, isso tem que ficar claro aqui pra vocês. Então, a estrutura tática moderna, adaptiva, né? Depende do adversário, ele vai adaptando. O plano que ele vai usar contra o Paris Saint-Germain não é o mesmo plano que ele vai usar contra o Olympique de Marselha. Algo que o nosso ex-treinador Enzo Maresca também fazia. Então, ele vai ter esse padrão aí, só que é um pouco, digamos assim, maior o que ele faz. Então, ele acaba realmente mudando bastante, né? Ele pode jogar com ou sem a posse da bola. Tem coisas que, por exemplo, o Enzo Maresca não ia abrir mão porque ele é um treinador guardiolista. Esse treinador pode. São alguns padrões que você percebe. Uma coisa muito interessante é que o time do Estrasburgo é o time que tem médias de bola longa mais baixas. Isso significa que é um time que não alonga muita bola, constrói com calma. Utiliza muito bem um conceito, né? Que isso aqui é uma coisa que eu sei de cabeça ali, assistindo os jogos do Estrasburgo, que é o de ganhar corredor e o de acelerar em cima do cara. Não só um jogo muito físico, que vai seguir os padrões ali de pressão que Maresca tem, como também tem essa coisa de acelerar em cima do cara. Então é muito comum você ver um volante fazendo um carregamento progressivo. É muito comum você ver laterais e alas fazendo carregamentos progressivos ali. Então eles não ficam alongando bola, tentando perder ela, tenta manter o máximo que dá. E é um jogo que acelera do nada, sabe? É muito rápido. Então quando o cara corre, a galera já sabe exatamente o que fazer nesse sentido, cara. Ele usa multiformação também, com multivariação dentro da própria formação. Então é um 3-4-3 que pode utilizar
quase qualquer tipo de jogador, né? Ele sabe exatamente ali o que ele vai precisar em cada jogo, e às vezes até ele não tem o jogador disponível, então ele tem que realmente adaptar. Aí ele pode utilizar, por exemplo, no 3-4-3 dele, um meio atacante, pode utilizar um atacante, e também pode utilizar um ponta. Então, ele pode dobrar nos lados do campo ali com ponta, ele pode chegar e utilizar um meio atacante ali, pisando um pouco mais no meio de campo, fazer um jogo mais por dentro do campo. Eu vi até que teve uma partida que ele usou 3-3-3-1, né? Que é uma formação bem rara de você ver alguém utilizando. O último que eu vi foi Julian Nagelsmann, né? Na Eurocopa ele utilizou essa formação e Liam Rosenior também utiliza. Então, é multivariação ali de formação, ele usa várias diferentes, mas o mais comum é o 3-4-3, dá pra dizer que é a formação principal dele. Ele realmente, cara, tem um nível de variação e consegue utilizar quase qualquer tipo de jogador. Isso é super interessante ali. Então, eu quero que vocês entendam que ele é um pouco rico taticamente. O que não quer dizer muita coisa, ok? Tem treinadores que são ricos taticamente e são horríveis. Não sei se eu posso defender só por isso, mas é um sinal positivo. Outro motivo é que ele é um treinador inglês e ele conhece a Premier League, cara. É um cara que tem contato direto e isso acelera muito os processos, né? Um treinador que conhece a Championship, conhece a Premier League, já jogou a Championship, entende o que é uma Premier League, então isso vai acelerar a adaptação dele. É como contratar Enzo Maresca de novo, lembrando que Enzo Maresca veio da segunda divisão, ele também tá vindo da segunda divisão, é a mesma coisa. Então é interessante essa parte. Se Enzo Maresca viesse de outra liga, talvez a questão do ritmo e tudo mais ia acabar dando um período de adaptação um pouquinho maior pro treinador adaptar as coisas direitinho ali, né? Chegar num ponto legal. Outra coisa que eu gosto bastante nele, e é um dos motivos porque eu realmente defendo ele, é que o sistema dele é muito equilibrado. O sistema de jogo dele é muito, muito equilibrado. Então, ele não tem um ponto forte em uma parte do campo. O time cria muito, o volume é grande, inclusive ele cria muitas grandes chances para o nível do elenco dele, inclusive ele se equipara ali e chega muito perto de vários clubes. Acredito que, estatisticamente falando, o Strasbourg só ficava abaixo do Marselha, do PSG, né? Se você fosse olhar ali as estatísticas do time num conjunto geral. Claro que sempre vai ter alguns times que vão se destacar em outras partes ali, vão ficar acima, mas nas estatísticas mais importantes do clube, ele ficava só abaixo desses dois clubes ali, né? Marselha e Paris Saint-Germain. Ambos têm um elenco muito melhor que o do Strasbourg, então é até normal que isso aconteça. E ele consegue realmente criar grande volume e é impressionante porque realmente é um time muito jovem, então eu não imaginaria que ele ia conseguir realmente criar tanto volume e dentro de um equilíbrio. Então ele tem uma formação equilibrada, que defende, que ataca, que faz tudo direitinho, não desmonta, sempre tá bem montado ali pra defender, inclusive é um padrão que dá pra perceber assistindo as partidas. O Strasbourg era muito resistente ali, né? Um time bem chato de você enfrentar, mas joga e deixa jogar, com futebol muitas das vezes bonito. A partida do Strasbourg contra o Paris Saint-Germain são muito boas, inclusive pra quem acompanhou elas. A última acho que foi 3-3, não foi? Eu assisti essa partida, muito boa, inclusive dava pra perceber um equilíbrio entre os dois lados. Você percebia que claramente o Paris Saint-Germain tinha um elenco melhor e podia fazer mais em campo, mas dentro das limitações que ele tinha, ele montou uma estratégia e conseguiu jogar de igual pra igual contra o Paris Saint-Germain, que não tava levando a partida muito a sério. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain colocou, né, seus jogadores melhores em campo pra tentar ganhar a partida e foi tarde demais, ele tava se defendendo muito bem, parando toda e qualquer jogada ali do Paris Saint-Germain, diminuindo muito, né, diluindo muito o poder ofensivo do Paris Saint-Germain. Então é algo super interessante desse treinador. É um a mais, assim, que ele tem. Ele realmente não só consegue variar, como ele consegue montar essa estratégia equilibrada contra o adversário. Então ele sempre tem um ataque interessante, ele sempre consegue fazer coisas. E aí entra naquela coisa, né, ele vai ter um elenco muito melhor nas mãos, vai ter jogadores que são grandes, ele vai ter que fazer essa galera render e também ele vai ter que quebrar a retranca, porque agora como ele vai jogar com a bola no pé, ele vai ter a responsabilidade de guiar o jogo. E aí muda, né, o que ele tá fazendo no Estrasburgo. Porque no Estrasburgo ele joga, né, contra-atacando os adversários grandes. Aqui ele vai ter que dominar a partida. E aí eu não sei, né, se ele pode fazer isso. Só que aí entra num outro ponto positivo dele. Ele não mostrou nem perto do 100% no Estrasburgo. Porque não dá. O elenco ele é muito limitado. Então ele não tem jogadores o suficiente pra você saber exatamente qual é o 100% dele, cara. Não tem como. Porque de uma partida pra outra muda muito. Ele não consegue manter consistência de uma partida pra outra. Eu não sei se ele quer ter um camisa 10, meio atacante. Porque ele não tem acesso a esses jogadores, cara. Ele muitas das vezes adapta Félix Lemarechal como 10 e Lemarechal é um 8/6, então ele não é um 10. De maneira nenhuma ele é um camisa 10. Às vezes adapta o tal do Nanassi também ali como meio atacante ali por dentro. Esse aí é um pouco mais 10 também, só que talvez não seja exatamente o que ele quer, porque ele gosta desse cara com pressão, né, que vai pra cima do adversário pra roubar a bola e trazer mais intensidade física. Nanassi é um pouco mais fraco nessa parte. Até por isso o Félix é tão adaptado ali como 10, né? E muitos outros fatores ali que acabam atrapalhando. E às vezes ele não tem acesso a esse jogador, ele tem que botar um ponta ali e fazer a coisa acontecer com ponta. E aí muda um pouquinho o esquema dele. Então ele não mostrou 100%. Eu acho que nem perto disso. No Chelsea, com um elenco muito melhor, ele vai poder mostrar o 100% dele. Lembrando que o jogo ele não desmonta se ele não tem certas peças. Não acontece o desmonte, né? Da coisa desandar e ficar horrível. Nem nada do tipo. Só que, é claro, piora. Então eu não sei qual é o 100% dele. Eu não sei qual é a formação realmente a principal dele. Pode ser que seja 4-2-3-1 e ele só não consegue utilizar no Estrasburgo porque falta jogador. São esses cenários aqui que vocês precisam entender. Ele é um treinador que realmente ainda não teve como mostrar o 100% dele. Eu quero que você tenha isso em mente, então pode ser que venha muito mais coisa por
aí, cara. Pode ser que ele mostre um futebol até melhor, consiga jogar muito bem com bola no pé, cara. E uma coisa que eu gosto bastante é que o futebol moderno é meio característico dele, né? É meio único do jeito dele de encarar o futebol. E ele não tá imitando nenhum estilo de jogo em específico, só utilizando ali aspectos do futebol moderno, como o controle do jogo, controle da posse da bola, vários outros aspectos ali que você vê ali como comum. Eu diria que não é um jogo vertical e super acelerado nem nada do tipo. Talvez vocês achem tão morno quanto foi com Enzo Maresca em alguns jogos. Só que eu não sinto que é chato, ok? Eu sinto que sim, fica chato dependendo do adversário. Se o adversário fizer a mesma coisa, aí realmente acaba sendo aquele jogo um pouco mais tático, meio chatinho de ver. E um último fator positivo, acredito que é muito importante isso aqui, é que ele é uma ótima figura pra motivar jogadores jovens. Então, não só ele melhora o jogador jovem, não só ele consegue instruir bem esse tipo de jogador, como ele é bom motivando, né? Você vê ali os discursos de motivação dele, ele realmente trazia um time muito motivado pra campo. Não à toa ele conseguia bater de frente com o adversário muito mais forte. Isso aí não é do nada não, cara. Você tem que realmente ali fazer essa galera jovem se motivar e pode ser muito legal nessa parte. Inclusive, a outra parte que é muito legal é que ele se comunica muito bem. Isso pode ser muito bom com os jogadores. Um cara que se comunica bem, que explica bem as ideias e que deixa claro o que o jogador tem que fazer em campo. E principalmente a importância que o jogador tem pode mudar muito o cenário ali do time. Isso também pode ser muito legal pra direção do clube, né? Ele pode mudar a visão da direção do clube aos poucos e explicar pra eles que eles precisam de certas coisas ali pra poder manter um elenco mais competitivo e que isso pode ser importante ali, até pro Chelsea como vitrine, né? Então isso pode ser que mude um pouco a janela e aí abra mão de certos aspectos que eles não estão querendo abrir mão hoje, porque esse cara explica muito bem pra eles o que precisa de fato. Isso pode ser muito legal. Lembrando que eu não sei se isso vai acontecer, eu tô dizendo que isso pode acontecer porque esse cara se comunica muito bem. Tenha isso em mente. Essa é uma parte muito interessante aí de Liam Ross Senior que outros treinadores não apresentam. Não tem muito treinador que eu poderia fazer esse elogio aqui, falar de comunicação. Eu realmente gostei muito das entrevistas coletivas dele. Eu vi algumas delas e eu falei, pô, esse cara se comunica bem, hein? Eu entendo exatamente o que ele tá falando, o que ele quer passar como ideia. Ele realmente se comunica muito bem no meu ponto de vista. E dizem, inclusive, e aqui eu tô trazendo esse ponto, né, que ele tem uma relação muito boa com a direção do Chelsea. E talvez seja exatamente por esse fator que eu tô falando aqui. Pode ser um cara que realmente mude as coisas ali dentro, cara. Eu espero que ele consiga, né? Lembrando que os caras que dirigem o Chelsea não têm um conhecimento muito bom de futebol, já deu pra perceber. Então é muito legal que você tenha um treinador profissional que consiga conversar com esses caras e explicar pra eles por que algo tá certo ou errado. Pode ser que seja muito bom pra mudar a cabeça dessa galera. É claro que a galera que tá dirigindo o clube tem conhecimento de futebol, que é a galera realmente da direção ali do clube, que contrata e tudo mais. Eu tô falando dos cabeças ali que decidem pra onde o projeto vai, talvez não tenham tanto conhecimento assim de futebol, dá pra perceber que não tem, até pela piada, né, do 4-4-3, né, pra quem conhece esse meme antigo aí, da época de Thomas Tuchel, vocês sabem do que eu tô falando, né, pra quem tá mais inteirado. Enfim, rapaziada, acho que eu tô chegando no fim, eu vou ficar fazendo mais propaganda do treinador, ele é super interessante, tem muitos pontos positivos, os negativos a gente só vai saber quando ele estiver aqui. Não sei se ele vai manter os padrões de lá, lembrando que Regis Lebris, atual treinador do time do Sunderland, eu critiquei bastante ele por problemas que ele tinha na segunda divisão e quando ele subiu e ganhou um elenco melhor, ele hoje parece um treinador incrível. Então, claramente, o problema não era ele, era o elenco dele e as limitações que ele tinha na época. Ele podia fazer muito mais, então, até por isso eu não tô sendo muito crítico aqui, porque o treinador ele pode acabar fazendo mais depois que ele chegar no cargo e tiver jogadores muito melhores. Então, tenha isso em mente. É isso, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado toda a visão pra explicar bem ali o que eu conheço desse treinador. Tô tentando passar meu conhecimento sobre o treinador pra vocês, pra explicar quem ele é. E não fique tão desesperado, ele realmente parece ser interessante. Não sei se vai dar certo, mas tem tudo pra dar certo. Enfim, nos vemos em outro vídeo. Muito obrigado pela sua presença, quem viu o vídeo por inteiro e pra quem ajudou também o vídeo. É isso, tchau.